Quando quiserem. Já encontras ali no canto superior direito. E depois como é que fazemos para meter o genérico? Isso és tu que vais ter de descobrir, Zé. Tu é que és o boa. nosso editor. É verdade. Ei, mas eu sou editor de áudio, não sou editor de vídeo. Agora é que vais Editor. Tem que Não te fazer mais ficas isso. por aí. Eu não li as letras pequeninas do contrato. Não deste. Devias ter lido. Rolas Diga, para baixo e só clicas no pisquinho do termos e condições, depois dá nisto. Pois, ai não. Não és tu. Tenho de aprender, tenho de aprender com a vida. Para a próxima já sei. Olha, Quando Vamos. quiserem. vamos aí. Vamos, andiamo ragazzi. Sejam bem-vindos à frequência final. Frequência final, ou última frequência. Nem consigo fazer esta piada. A frequência final. Depois a partir daqui já sabem se passaram ou não. O último tango de frequência. Bem, eu sou o João, comigo tenho o Zé. Olá. E o nosso santo fundador, nosso patrono, Miguel. Viva! Bem, nós hoje estamos aqui reunidos para falar das nossas eleições portuguesas de 2021, as eleições presidenciais, e no final vamos tirar um bocadinho também para tecer algumas considerações finais aqui sobre o nosso projeto e dizer coisas bonitas. Por isso... Ou não? Pois. Dizer coisas. Coisas sem juízo de valor. Dizer coisas. Então vamos lá começar. Miguel, achas que há alguma dúvida em relação a quem vai ser eleito em janeiro de 2021? João, muito sucintamente respondendo à tua pergunta, não. Não acho que haja muitas dúvidas em relação ao resultado final das próximas presidenciais em Portugal, ao contrário daquela telenovela que nós assistimos neste último mês nos Estados Unidos. Eu acho que em Portugal, apesar de haver alguns pontos de interesse, vamos ter umas eleições muito monótonas, uma campanha muito monótona, onde apesar de termos muitos candidatos, não é eleição, pelo menos para já. Os candidatos ainda podem entregar as suas listas até um mês antes da data das eleições, que à partida serão 24 de janeiro, não é? Mas para já temos um número interessante de candidatos. Nas últimas de 2016 tivemos tivemos 10 candidatos. Antes disso só tinha havido eleições com no máximo 6. Estas já vão com 8, se não me falham as contas. Mas para além do facto de termos muitos candidatos a Presidente da República, alguns deles com algumas ideias interessantes, outros com agendas interessantes, porque agendas e ideias para mim é bastante diferente. Acho que o Marcelo Rebelo de Sousa tem tudo para ser Presidente da República de Portugal durante mais 5 anos. Ora, Se ele quiser, não é? Ele ainda não apresentou a candidatura, mas... sim, não apresentou, não oficializou, mas a verdade é que Simpático. todos sabemos o que contar do Dr. Marcelo, e o seu amigo António Costa já fez o favor de deitar cá para fora um bocadinho daquilo que nós podemos contar em janeiro. Ora, embora, na minha opinião, e vale o que vale, o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa tenha sido algo fraco, porque houve várias coisas a apontar. Creio que ele vai ganhar sem dificuldade e por uma margem maior do que aquela que ganhou em 2016. Relembro que em 2016 ganhou com 52% dos votos da população portuguesa, ou melhor, da população representada nessas eleições, porque a verdade é que tivemos 48% de votos com 52% de abstenção, que é um valor absurdo. Mas nesse ano ganhou com 52% dos pontos percentuais, contra o segundo, na altura Sampaio da Nova, não ter muito mais que 20% dos votos. Agora, quero só justificar um bocadinho da minha opinião relativamente ao mandato de Marcelo Rebelo de Sousa ter sido algo fraco. Acho que ele também acabou por apanhar um mandato muito desafiante,
com muitos degraus onde podia tropeçar. Começando pelos incêndios de Pedrógão, onde a postura do Presidente da República foi do averiguar, mas conclusões nenhuma. Passando pela situação do assalto a tanques, que foi outra vez a mesma coisa. Vamos averiguar, vamos perceber o que é que aconteceu, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Ficamos na mesma, ninguém sabe de nada. Não se fez nada, não se ouviu o Presidente da República a pronunciar-se sobre nada, quando todos sabemos, e há provas disso, que há membros, altas patentes, não só do governo, mas de instituições públicas, a terem estado envolvidos nesse tipo de casos, e o Presidente da República não teve palavra. E agora, acho que podemos acabar na situação que vivemos agora, que é uma situação excepcional, que é uma situação que ninguém vivo sabia como lidar, mas que já estamos no segundo round e neste momento já devíamos estar mais preparados, e o Presidente da República devia estar mais preparado para saber lidar com aquilo que tem sido esta pandemia. No entanto, nunca mostrou pulso suficiente para contrapor decisões do governo. Aquilo que me dá a entender é que o governo decide e ele simplesmente aprova, mesmo que tenha uma voz de decisão. Não é ele quem decide, na minha opinião. Acho que neste momento, e peço desculpa, tenho maior apreço pelo Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, tinha mais antes de ele ser Presidente da República, mas pronto, adiante. Na minha opinião, neste momento, ele não passa de um fantoche, de uma marioneta nas mãos daquilo que é o chefe do Estado-Maior, o chefe do governo português. E pronto, simplesmente não tem mostrado pulso, mesmo quando há várias dúvidas quanto à real capacidade do nosso governo, e também quanto a alguns movimentos obscuros que têm ocorrido principalmente neste último ano, com Mário Centeno a passar para o Banco de Portugal, que é algo que não estou muito convencido ainda, mas não é aí que nos queremos focar. Com a eleição agora de Zé Tavares para o Tribunal de Contas, quando apesar de tudo, provavelmente seria a melhor pessoa para estar no lugar, aquilo que não se percebe muito bem é o porquê de uma não continuidade, principalmente sendo José Tavares um amigo próximo de António Costa, e aqui vê-se que devia haver algum pulso, alguma ação do nosso Presidente da República, e isso não tem acontecido. E relativamente a esta questão toda, a esta desconfiança da população com o governo e tudo mais, principalmente com tudo o que tem acontecido, algumas destas coisas que eu mencionei agora, parece-me que o Dr. Marcelo apenas tem tido uma função que tem cumprido, que é o apaziguamento da relação entre o governo e a população. Quando é preciso apaziguar relações, Marcelo tem intervido, e aí, muito bem, na minha opinião, mas um Presidente da República, na minha opinião, não pode ser só isso. Para além disso, eu acho que, não é para além disso, mas apesar disso, acho que ele não vai ter dificuldades, como disse anteriormente, primeiro porque é uma pessoa bem vista no país, em geral, e depois porque creio que os restantes candidatos, apesar de haver um ou outro, neste caso uma ou outra, já com alta roda na política há vários anos, falo claro de Ana Gomes e de Marisa Matias, parece-me que há pouca experiência, parece-me que falta algum cargo de relevo, tanto numa como noutra, e nos restantes candidatos, de quem falarei a seguir, sem me esquecer de nenhum, espero eu, acho que vai haver dificuldade em fazer frente a este super Presidente da República. Quanto a André Ventura, tocando aqui também neste ponto, acho que corre por fora, sem dúvida, mas poderá ser uma surpresa. Agora, nunca, na minha opinião, será uma surpresa para levar as eleições a uma segunda volta. Eu concordo com muito o que foi dito, confesso. Eu, principalmente com a postura, vou-lhe chamar diplomática, do Presidente da República, que, na minha opinião, acaba por ser uma forma de ele próprio se defender, além de defender o governo. Sinceramente, acho que por vezes não é tão negativo como o Miguel acabou por descrever. Se calhar é da minha personalidade enquanto cidadão assim mais diplomática também, assim mais a evitar o conflito, ainda que o papel de um chefe de Estado acabe por ser também não fugir aos conflitos. Agora, é como tu disseste, é como tu disseste, ao nível disto ser um mandato particularmente desafiante e particularmente difícil pelas questões que enunciaste,
pelos 3 momentos que enunciaste, que são de facto os principais. Dos 3, eu acho que a questão da pandemia acaba por ser aquela em que ele menos foge às responsabilidades. Acho que principalmente... Até porque tem menos. Sim, até porque tem menos. Mas quando eu digo que ele foge às responsabilidades, não é tanto no sentido dele se sacar a ele próprio, é mais no sentido de atacar, de mediar um pouco o que foi o diálogo entre o governo e a oposição, entre o que deve ser mais um papel dele. Eu acho que ele, na gestão do departamento da pandemia, acaba por ser um pouco mais passivo-agressivo, por assim dizer, e acaba por ter um papel mais bem desempenhado na minha opinião. Isto enquanto análise assim muito superficial do que foi o mandato do professor Marcelo Rebelo de Sousa até aqui. Ainda a questão das eleições. Eu estive a ver as sondagens, aliás, eu vi, entre outras coisas, e vamos falar um pouco mais à frente do que é o papel em concreto do André Ventura, mas em relação à big picture das eleições presidenciais, eu chamo a atenção para uma coisa que me pareceu muito interessante. É como tu disseste, o professor Marcelo Rebelo de Sousa ganhou as últimas eleições presidenciais com 52% dos votos, e neste momento ele já tinha 62% nas sondagens, mas mais do que isso, aliás, eu também acho provável ele crescer. Só que a questão é que o segundo classificado, na altura o Sampaio da Nova, atingiu os 22%, 21%, por aí. Neste momento, o segundo classificado, que nas sondagens mais recentes que eu vi até era o André Ventura, ainda que com uma margem de 3%, e a diferença entre o André Ventura e o quarto classificado, que era a Marisa Matias, que era de 2,5%, ou seja, entre o segundo e o quarto classificado pode acontecer muita coisa. É certo que será, ou na minha opinião, acaba por ser certo que será o André Ventura, que será a Marisa Matias e que será a Ana Gomes. Mas nenhum dos três há de passar ali os 15%, uma coisa assim, que é bem menos do que conseguiu o Sampaio da Nova na altura em 2016. Mas além disso, ainda há outro dado que eu fiquei especialmente atento e fiquei especialmente, eu diria, até surpreendido, que é, em 2016, só 3 candidatos dos 10 passaram a barreira dos 5% de votação. Neste momento, há 5 candidatos, ou pelas sondagens mais recentes, com menos 1 ou eventualmente 2, não é? Porque ainda está aqui este fantasma da recandidatura ou não do professor Marcelo, como se fosse uma coisa que nós não soubéssemos que vai acontecer. Há 5 candidatos a passar a barreira dos 5%, incluindo aqui também o João Ferreira, o candidato apoiado pelo PCP. É assim, eu acho que há figuras um pouquinho mais mediáticas do que em 2016. Desde logo a Ana Gomes e a Marisa Matias. Acho que a Ana Gomes representa um bocado aquela facção do PS que nós também já abordámos, pelo menos numa frequência anterior, aquela facção do PS assim mais adormecida, mais contra o sistema atual, contra o governo atual. Acho que ela é uma representação um pouco dessa parte do PS. Acho que a Marisa Matias corre o risco de ter um resultado que pode ser interpretado como melhor do que nas últimas presidenciais, ou que pode ser interpretado como pior que nas últimas presidenciais. A nível de pontos percentuais, a nível de votos concretos, ela até pode ter mais, mas pode ser a terceira mais votada, que seria igual, no fundo. Portanto, acho que muita água vai correr debaixo da ponte. Acho que a dúvida é perceber o que é que vai acontecer entre o segundo e o quarto classificados e quantos votos terão. Mas eu chamo aqui mais uma atenção, mais uma coisinha, que é a seguinte: o Iniciativa Liberal, nas legislativas, teve perto de 70 mil pessoas a votar votantes, teve perto de 70 mil votos. Eu acho que não escolhendo uma personagem assim mais forte no fundo do que o Sr. Tiago Maia Gonçalves, a Iniciativa Liberal corre o risco
eu não diria desaparecer, mas acaba por perder um bocadinho o balanço. O Iniciativa Liberal é um partido que, na minha opinião, podia interpretar estas presidenciais como uma forma, como um tubo de ensaio para perceber se a mensagem ao longo destes 2 anos foi passada ou não. E acho que perde uma oportunidade. E, aliás, eu li uma entrevista do Sr. Tiago Maia Gonçalves, que eu já citei uma das partes aqui, que tem a ver com o André Ventura, que, aliás, ele diz que o Chega se resume a uma pessoa, e nessa mesma entrevista ele diz que o principal objetivo não se rege por números, é mais passar a mensagem do partido. Eu acho isto uma abordagem assim derrotista, a priori, não é? Porque se já se está a esconder por trás de um mau resultado que ainda não existiu. Este é assim o traço geral ou a interpretação geral que eu faço das sondagens que fui lendo e do que vou acompanhando do que podem vir a ser as presidenciais. Acho que concordo com o Miguel com o raio-x que ele faz do mandato do professor Marcelo Rebelo de Sousa, apesar de não ver a coisa assim tão negra. E sim, é o que eu digo. Acho que entre a Marisa Matias, a Ana Gomes e o André Ventura não diria que tudo pode acontecer, mas diria que sejam qual forem os resultados, todos vão reclamar uma espécie de vitória política. Porque todos podem... Porque a Marisa Matias pode interpretar como seu grande objetivo, aliás, que foi uma coisa que ela não disse isto liminarmente, mas acabou por dizer que tem a certeza que vai ficar à frente do André Ventura. Se ela ficar à frente do André Ventura, por exemplo, por poucos pontos percentuais, ou que se refletem com poucos mais votos, isso pode ser interpretado como uma vitória política para ela. Conseguimos, de facto, ficamos à frente do André Ventura, mas é um bocado um reflexo de uma bipolarização. Eu acho muito interessante este duelo André Ventura-Marisa Matias. Ou acho interessante, porque também concordo com o Miguel quando ele começou por dizer que seria assim uma campanha sem sal, ou se eu interpretei bem o que tu quiseste dizer, mas acho que o tempero aqui das coisas pode ser um bocadinho esta bipolarização, que aliás já se viu nas legislativas, não é? Com o aparecimento do IEL, do LIVRE e do Chega. Eu acho que a Marisa Matias representa o antissistema de esquerda e o André Ventura representa o antissistema de direita. Ainda que a Marisa Matias esteja um pouco mais central no espectro, na minha opinião. Mas sim, acho que este é um ponto engraçado, vai ser engraçado de seguir, e vai ser uma luta bem renhida ali entre o segundo, o terceiro e o quarto lugar. Acho que a Ana Gomes, aliás, a julgar pelas sondagens, corre o risco de ser uma das grandes derrotadas, porque supostamente é uma pessoa com um passado sustentado num grande partido e acaba por se ver numa luta entre duas fações. Um deles já é um partido histórico, o Bloco, e o outro é um partido muito recente, que é o Chega, mas acaba por se ver envolvida numa luta de fações, entre aspas, que se calhar há 10 ou há 12 anos seria impossível compararmos uma candidata que não é suportada pelo PS, mas que tem raízes no PS, envolvida neste tipo de lutas. E portanto é assim que eu vejo um bocado as próximas presidenciais. Acho que sim. João, deixa-me só defender-me aqui um bocadinho daquilo que o Zé me disse. Já temos cerimónia de andar à paulada. Tinha saudades disto? Sim. É rápido. Zé, se fores ver a minha declaração de abertura, chamemos-lhe assim. Sim. Quando eu digo que o Marcelo Rebelo de Sousa serviu como apaziguador da relação governo-público, governo-população, não digo que isso é uma coisa má, porque se fores ver, como eu te digo, até digo que isso é uma coisa necessária, que é uma coisa útil, que é importante haver esse papel. Agora, a única coisa que eu quis dizer com isso foi que um Presidente da República tem de ser muito mais do que um apaziguador. Só isso. É só isso. Não quis dizer que esse papel é irrelevante ou é desnecessário, não foi nada disso que eu quis dizer,
Limitei-me a dizer que só isso não chega. Ok, eu assim, para terminar, aliás, isto termina quando nós quisermos, não é? Felizmente estamos em democracia e É que não podemos, sei, o Zoom tem limite de 40 minutos. e até pode ser interpretado isto como censura ao João, porque ficamos eu e aqui o Miguel eternamente a falar. Não, mas para ser assim sucinto, eu também não interpretei isto, eu não interpretei a tua intervenção como dizendo que deve ser só como tu dizendo que seria uma coisa negativa o apaziguamento, por assim dizer. No limite, eu posso ser interpretado o que tu disseste mais à frente, quando dizes e acho que estou a citar, que não disseste, não has de ter dito fraco, mas classificaste o mandato do professor Marcelo Rebelo de Sousa como, enfim, insuficiente, ou se quiseres, um satisfeito. Disseste fraco, exatamente. Afinal não ouvi mal. Fraco. Afinal não ouvi mal. Pronto, eu acho que fica muito condicionado à partida. E acho que mandatos fracos, assim, se tivermos, desde que me lembro de ser um cidadão que acompanha a política com mais propriedade, até pelas minhas capacidades cognitivas, que com 5 anos não eram assim muito desenvolvidas, se compararmos, por exemplo, ao segundo mandato do professor Aníbal Cavaco Silva, estamos a falar de coisas diferentes. Mas pronto, vamos avançar. Sim, e ia também dizer que se calhar é esta nova geração, com as alterações que a política previu numa década, mas parece que, no geral, a população está muito mais exigente com o cargo de Presidente da República do que estava em qualquer ponto dos mandatos do antigo Presidente. E, sim, tenho que concordar com vocês, acho que é uma corrida a um, é só confirmar, mas no campo carismático, o professor Marcelo Rebelo de Sousa é invencível, no contacto e comunicação interpessoal com o eleitorado fortíssimo, adorado pelos mídias, quase eleito pelos mídias em 2016, teve 1/4 dos votos de todos os eleitores, por isso, todos os eleitores possíveis, por isso acho que nem a trilogia Incêndios, Tanques, Pandemia o para. Mas sim, concordo com o Miguel, o presidente não pode ser só o porta-voz do governo. Não pode ser só o porta-bandeiras do governo e acalmar a população quando há uma revolta em relação às medidas do governo. Dito isto, vocês mencionaram várias vezes e pronto, eu senti que tinha que perguntar, a figura tornou-se inevitável e até por ação própria. Zé, que papel achas que o André Ventura vai ter nesta eleição? Miguel já roçou aqui um bocadinho o tema, mas queria saber. Que resultados é que prevês para o deputado único do Chega? Ora bem, o que é certo é que o deputado único do Chega foi crescendo nas sondagens. E isso também, na minha opinião, está muito relacionado com a interpretação que quer com o que o mandato do professor Marcelo foi ditando, mas principalmente com a interpretação que o eleitorado de direita faz com a ação do Presidente da República durante a pandemia. E eu vou pôr aqui uma questãozinha, que é o recente caso, a recente novela, o que recentemente se passou no Governo Regional dos Açores. Porque eu acho que o Chega, enfim, vendeu-se muita ideia, os mídias venderam muita ideia, uma ideia que eu não arrisco a não comprar na totalidade, que é de que eu acho que se massacrou demasiado o líder da oposição, o Rui Rio. Acho que foi demasiado massacrado, entre aspas, porque ele tem uma ação, na minha opinião, bastante ou mais limitada do que se fez passar ao nível regional. Ou seja, o PSD dos Açores tem mais autonomia do que se fez passar ou do que se deu a entender, e acho que a intervenção do Rui Rio a esse nível seria sempre muito limitada. Interpretei isso até como uma forma de colar o PSD ao Chega
E porquê é que isto está relacionado com a questão do André Ventura nas presidenciais? É porque eu acho que o eleitorado pode ter ficado com a sensação de que o Chega teve uma vitória nacional, teve de facto uma vitória, teve uma vitória regional, mas que o Chega acaba por ter... Há eleitorado que não sabe se há de votar no Chega ou não, que vê empolado o resultado dos Açores e depois o André Ventura, como o grande populista que é, ou como o grande demagogo que é, embarca nesse empolamento e tira proveito disso, tira proveito da tal vitória que conseguiu, que diz que conseguiu, diz que da mesma forma que o PSD Açores é, na minha opinião, mais independente do PSD do que parece, também o Chega é mais independente da versão do Chega regional dos Açores do que parece, ou seja, a derrota pública ou mediática do Rui Rio é diretamente proporcional à eventual vitória do André Ventura, isto é, se o Rui Rio, na minha opinião, não pode ter assim tantas responsabilidades numa eventual derrota mediática ou numa eventual colagem do PSD dos Açores ao Chega, o André Ventura também não pode reclamar uma vitória como se tivesse conseguido negociar com o PSD uma coisa espetacular e com a Iniciativa Liberal uma coisa espetacular, quando ele tem um poder a esse nível limitado. Isto para dizer o quê? O André Ventura consegue capitalizar o que os mídias vão fazendo do Chega. E o André Ventura aproveita constantemente, na minha opinião, muitas oportunidades que os mídias lhe dão para se vitimizar. E o André Ventura vai cavalgando nesta narrativa e acaba por conseguir passar muitas ideias dele, e acaba por conseguir passar muitas interpretações que ele faz da sociedade. Algumas interpretações, na minha opinião, acabam por ser demagogas, mas é o que é, há quem concorde. E se tu me perguntas diretamente um número, que número esperas ou que número prevês que o Chega consiga? É assim, o número eu acho ali entre os 10, 12, 13%, acho possível. Mas mais do que o número, eu estou curioso para saber se ele, em função do que eu fui dizendo anteriormente, mais do que o número, porque eu desconfio que o número entre a Marisa Matias, o André Ventura e a Ana Gomes sejam relativamente parecidos, eu quero perceber se eles ficam em quarto, ou se ficam em segundo, ou se ficam em terceiro. Se o André Ventura fica em quarto, em segundo ou em terceiro. Eu acho que isto é que acaba por ser é que pode vir a ser o motivo de análise, ou o objeto de análise, no fundo, não diria decisivo, mas um objeto de análise interessante. E aqui termina a minha intervenção. Ora, começando por responder aqui a alguns pontos que o Zé tocou e depois passando para aquilo que é a minha opinião, vou pegar, antes de pegar aqui na questão da André Ventura, vou pegar numa questão que tu falaste há pouco, que eu não quis responder para não estarmos a atrasar muito, mas acho que é importante para o debate. Tu falas aqui no candidato pela Iniciativa Liberal a estas presidenciais, Tiago Maia Gonçalves, como uma perda de oportunidade da Iniciativa Liberal, que, sendo um partido tão recente, conseguiu, em tempo quase recorde, elegeram um deputado para a Assembleia da República, que é um grande feito para um partido tão recente. De facto, é muito estranho que vão buscar uma pessoa tão desconhecida e tão pouco acreditada para ser o representante deles nas eleições presidenciais. Eu até me arrisco a dizer, eu entendo porque é que Tiago Maia Gonçalves é o escolhido. O Tiago Maia Gonçalves, para quem não sabe, só para dar aqui algumas curiosidades, é o presidente do Conselho Jurisdicional da Iniciativa Liberal. Ele é formado em Direito pela Universidade Católica. É um apoiante acérrimo do Rui Moreira, foi uma das pessoas que apoiou o Rui Moreira e o movimento do Rui Moreira na altura em que ganha a Câmara do Porto, e foi ex-membro da Assembleia da União de Freguesias de Aldoar, Foz de Douro e Novo Gil. Aqui, ele é o candidato liberal porquê? Ele é um dos fundadores
da Iniciativa Liberal. Juntamente com Carlos Guimarães Pinto e outros, Tiago Mendes Gonçalves é um dos fundadores deste partido. Eles acabam por, na minha opinião, olhar para aí como uma hipótese de ter uma pessoa que tenha de facto os mesmos ideais que o resto do partido, que representa aquilo que são os ideais do resto do partido, mas na minha opinião é como tu dizes, é uma perda de uma oportunidade para se mostrarem como uma força política. Agora, tenho outra pergunta para fazer ao contrário, que é, se não é este, quem é que seria? A Iniciativa Liberal é um partido muito recente, que ainda não tem nos seus quadros pessoas que tenham expressão pública ao mais alto nível. Se nós perguntarmos a grande parte da população quem é o deputado da Iniciativa Liberal, pouca gente saberá. Nós sabemos, João Coutinho de Figueiredo. Também quem é que conhecemos mais? Uma figura pública do partido, Carlos Guimarães Pinto. Mas quem é Carlos Guimarães Pinto para se candidatar às presidenciais? Eu acho, honestamente, que a candidatura às presidenciais por parte da Iniciativa Liberal pode ser de facto um tiro no pé e seria melhor não se candidatarem do que apresentarem um resultado fraco neste momento. Passando isto à frente, era só um ponto que eu queria tocar. Passando à frente e passando à tua pergunta, João, relativamente àquilo que acho que o papel do André Ventura vai ser nesta eleição, eu, acima de tudo, acho que o André Ventura não está interessado nas eleições presidenciais com o fim de chegar a Presidente da República. O André Ventura, como quase toda a gente sabe neste país, não tem, e arrisco-me a dizer, é uma previsão e pode ser furada, mas não tem a mínima hipótese de chegar a Presidente da República nestas presidenciais. E acho que ele não tem sequer interesse em chegar a Presidente da República, pelo menos a curto prazo. Sou da opinião que André Ventura tem todo o interesse do mundo a chegar a chefe de Estado, a chegar a Primeiro-Ministro, ou no mínimo a chegar ao Governo, a uma posição onde ele possa efetivamente fazer a diferença, e acho que ele vê estas eleições como uma forma de ganhar terreno, uma forma de ganhar eleitores, uma forma de ganhar seguidores, e uma forma de conseguir chegar ao seu objetivo final, não sendo esse, mais uma vez, o de Presidente da República. Agora, concordo com o Zé naquilo que ele diz. A eleição entre o segundo e o quarto lugar estão super renhidas, estamos a falar de 3 candidatos fortes, André Ventura é forte, quer queiramos, quer não, se calhar em termos retóricos é o melhor candidato nestas eleições, podendo retirar aqui o professor Marcelo, mas também nós não sabemos se ele ainda é candidato ou não. Sim, exato. Mas em termos de retórica, provavelmente é é dos mais fortes, claro. Temos Ana Gomes, que é uma figura querida do país, apesar de ter aqui algumas atitudes e algumas atitudes menos aglomeradoras, chamamos-lhe assim. Depois temos a Marisa Matias, mas focando-nos aqui no Chega, eu prevejo que não se consiga forçar a segunda volta, apesar de, tal como o Zé diz, se estes três candidatos se aproximarem muito dos 15%, poderá haver aqui uma pequena surpresa que nós podemos não estar a contar. Porque, de facto, se houver os votos muito divididos nesses 3 candidatos, quem vai beneficiar é aquele que tiver mais um bocadinho, que vai conseguir levar à segunda volta. Coisa em que eu não acredito, mas que não descarto, porque nunca podemos descartar, porque as eleições, apesar das sondagens nos dizerem uma coisa, podem sempre surpreender-nos. Agora, também gostava de falar um bocadinho nesta questão PSD Chega. Aquilo, como nós sabemos, houve essa associação no governo regional dos Açores, como o Zé já explicou, e eu não me vou alongar muito sobre isto, mas o Zé tem aqui uma perspectiva interessante, que é de que se não há responsabilidade do Rui Rio, então também não há uma vitória do André Ventura. Foi isto que disseste, mais ou menos, certo? Sim, mais ou menos, sim. Pronto, eu discordo. Eu acho que há responsabilidade do Rui Rio e acho que na parte da vitória do André Ventura é assim um meh, vai lá. Rui Rio, na minha opinião, tem responsabilidade. Apesar de teres razão no que diz, o PSD Açores ser independente do PSD Nacional, há testemunhos vários em que este acordo foi atingido em Lisboa. Porquê? André Ventura quis estar presente e houve altas patentes do PSD Portugal a estarem presentes nesse acordo. Portanto, e conjugando isto com aquilo que Rui Rio já veio dizer, que não descarta a possibilidade de fazer um governo com coligações à direita, com coligações com o Chega, para mim isso dá uma responsabilidade grande ao Rui Rio sobre um possível crescimento do Chega.
E acho que André Ventura soube aproveitar, soube ser inteligente, e acho que neste momento, ele ainda não tinha feito isso, mas acho que neste momento vai começar a procurar uma facção mais PPD, do que PSD, claro, mas uma facção mais PPD que ainda poderia votar no Rui Rio. E isso para mim nota-se quando ele, já em várias intervenções, incluindo a entrevista que deu na passada semana a Miguel Sousa Tavares, começa a mostrar um bocadinho mais de tolerância do que aquela que nos tinha mostrado a princípio. Não é muita tolerância, continua a ser o André Ventura que nós conhecemos, mas o discurso mudou ligeiramente e já lhe permite chegar um bocadinho mais, não digo ao centro, mas ao centro-direita, mais juntinho à direita, ok? E acho que essa vai ser de futuro, aqui quando tu perguntas, João, para relacionarmos isto com a capacidade de expansão nacional, eu acho que esta conjectura toda de presidenciais com o PSD a não ter um candidato definido, apesar de sabermos que Marcelo Rebelo de Sousa já foi secretário-geral do PSD e será certamente apoiado, não vai haver um candidato PSD, parece. Certo. Não me parece que Rui Rio, ou melhor, não me parece que o professor Marcelo Rebelo de Sousa se queira associar a 100% ao partido, porque ele sabe que não precisa disso e neste momento para ele talvez seja mais fácil governar mais desligado um bocadinho do PSD para conseguir ter um papel mais ativo no governo de António Costa. E acho que André Ventura pode ganhar com isso, pode ganhar com a associação que foi feita ao PSD e, infelizmente, na minha opinião, parece que André Ventura chegou para ficar. Sim, definitivamente. Em relação àquilo que disseram da Iniciativa Liberal, eu estive a ouvir-vos e acho que não podem dar crédito ao André Ventura se não vão dar e depois dizer o que disseram do Tiago Maia, porque ambos sabem que não vão ganhar. Se André Ventura se candidata sabendo que não vai ganhar, acho que ficar em casa nestas eleições seria um grande erro, principalmente porque eu pessoalmente acho que o Chega tem tido um crescimento maior devido à pandemia e não estar em frente, não estar nos mídias, na comunicação social, a tentar mobilizar eleitores, mesmo que seja para umas eleições que sabem que não vão ganhar, acho que se ficassem em casa seria um grande erro, tanto para a Iniciativa Liberal como para o Chega. Se me permites, João, a grande diferença... Desculpa. Não permite. A grande diferença entre aquilo que é... É que me apareceu-me aqui um pop-up do Zoom. A grande diferença entre aquilo que é o Chega candidatar-se, mesmo sabendo que não vai ganhar, e a Iniciativa Liberal candidatar-se, mesmo a saber que não vai ganhar, é que o Chega provavelmente terá sempre acima de 10% dos votos. Enquanto que a Iniciativa Liberal, na minha opinião, arrisca-se a ter um pouco mais que 1%. 1% para um partido que de facto quer estar na roda alta da política portuguesa é efetivamente pouco. E é só por aí que eu dei a opinião que dei. Eu concordo com o Miguel e acrescentava até que o problema dos tais 1% é a posteriori. É que eles... Eu concordo com o Miguel quando ele diz, e até confesso que não tinha pensado nisso, quando ele diz que seria melhor ficar em casa do que concorrer às eleições com um candidato, é porque quando se concorresse a umas presidenciais, quando um partido apoiasse um candidato numas presidenciais, provavelmente deveria ser com outra folga política, por assim dizer, com outro sustento, que lhe permitisse ter um resultado que ficasse melhor no currículo, entre aspas. Creio que seja isso. É aí que eu quero chegar também. Não acho que seja esse o caso, não estamos a falar de um CDS que está a concorrer e vai ter 1%, estamos a falar de um partido que está a começar, tem um deputado e acho que não será nenhuma mancha no currículo ter, principalmente contra quem estão a concorrer. Pronto, vamos concordar e discordar. Quanto ao Chega, eu acho que eles, pois é essa a questão, ninguém sabe bem dizer se eles vão ficar em segundo, se vão ficar em quarto. Eu acho que eles vão ficar em terceiro, a seguir ao presidente Marcelo e a Ana Gomes. Vai ser assim mais ou menos como a Marisa Matias em 2016, na minha opinião. Porque eu acho que eles vão conseguir capitalizar nesta abstenção de 50%, também devido aos impactos económicos da pandemia. E pronto, vai ser
o continuar de uma expansão que começou já com a entrada no Parlamento açoriano, são 2, mas é o dobro dos candidatos dos outros partidos que entraram no Parlamento. Mas pessoalmente acho que não vai passar daí. Acho que a agenda de André Ventura vai passar sempre, não é para ser presidente, é para conseguir mais deputados, eventualmente, e para eventualmente ser o partido menor numa coligação para governar. Mas acho que nunca vai, pessoalmente acho que nunca vai acontecer o que aconteceu, por exemplo, em Itália com a Liga. E acontecendo, acho que veríamos a mesma coisa que aconteceu em Itália. A Liga de facto foi convidada para formar governo com o movimento 5 estrelas e o governo, bem, é Itália, não é? O governo não durou mais de 2 anos e acabaram por chamar de volta o Partido Democrático, o equivalente ao PS, para governar, embora fosse um partido populista contra esse partido. Pronto, é isso que eu acho que vai acontecer. Acho que vão dar voz às margens, mas não vão sair das margens. Também porque o sucesso deles vai depender muito do sucesso futuro do PSD, o que eu não prevejo que vá ser muito. Pronto. Algum de vocês quer acrescentar alguma coisa? Eu estou bem, obrigado. Eu também, obrigado. Ok, então vamos lá falar aqui. Ninguém sabe, mas vamos especular. Miguel, aqui entre os 7 pretendentes, quem é que é para ti um candidato que pode causar aqui a segunda volta? Nós temos um pouquinho em cada pergunta a que estamos a responder, temos tentado conjecturar um bocadinho e tentado chegar a esta pergunta, mas é difícil, porque tal como nós estamos a falar, nós temos ali 3 candidatos entre a segunda e a quarta posição, o Zé Jorge nomeou, o Jorge nomeei, Jorge nomeaste, que qualquer um deles poderá causar esse rebuliço. Agora, eu apoio-me na minha teoria, que apresentei há bocado, em que a melhor forma, ou melhor, a única forma de se causar um rebuliço são os 3 em conjunto. Agora, Exato. Quem é que vai ser desses 3 aquele que se vai destacar mais um bocadinho? Opá, não sei. Depende de muita coisa. Ana Gomes é uma candidata forte, na minha opinião. Marisa Matias, nas últimas eleições, conseguiu um honroso terceiro lugar na primeira vez que se candidatou às presidenciais por um partido como o Bloco, que não é um partido propriamente histórico, apesar de já ser um partido com alguns anos, apesar de ser um partido onde já tivemos pessoas muito boas, como Francisco Louçã, que é a maior cara do partido, que é um economista fora de série. Concordemos ou não com as ideias do Bloco, Francisco Louçã, creio que merecia e tinha o respeito de todos, assim como Jerónimo tem no PCP. E agora temos este sangue novo no PCP, no Bloco de Esquerda, perdão, com a Catarina Martins, com as irmãs Mortágua, com a própria Marisa Matias, e depois temos Ana Gomes. Ana Gomes dispensa apresentações. Estamos a falar numa eurodeputada durante anos a fio pelo PS, ex-embaixadora portuguesa na Indonésia durante o processo de independência em Timor-Leste, consultora de ramalhianos na altura do seu governo, isto nos anos 80, para a diplomacia, com uma longa carreira em várias embaixadas diplomáticas como Tóquio e Nova Iorque, com missões no Médio Oriente, candidata à Câmara de Sintra. O currículo fala por ela e acho que é uma candidata fortíssima, assim como é Marisa Matias, na minha opinião, e assim como é, quer queiramos, quer não, para o bem ou para o mal, André Ventura, que é deputado único e secretário-geral do Chega, é professor universitário e pronto, também dispensa apresentações. Marisa Matias também, eurodeputada pelo Bloco de Esquerda, como já disse, já é repetente nestas presidenciais, tendo já concorrido em 2016. E acho que qualquer um destes 3, considerando a percentagem de votos que todos eles terão, poderá funcionar como uma surpresa, bastante para isso ter meio ponto percentual acima de qualquer um dos outros. Mas este tipo de previsão acaba por ser difícil de fazer, porque de facto, entre o segundo e o quarto lugar, temos uma corrida muito renhida. Aqui especulação, dá-me segundo, terceiro e quarto. Quem é que tu achas que vai ser? Então, eu diria que segundo Ana Gomes, terceiro André Ventura e quarto Marisa Matias. Copião.
Esta seria a minha previsão. Tu ainda não disseste nada, pá, como é que eu sou copião? O Miguel roubou uma piada. O Miguel roubou uma piada porque eu ia dizer que para se conseguir para alguém se introduzir aqui como um outsider que obrigasse uma segunda volta, teríamos de recorrer aos tempos dos anos 90 do Dragon Ball para haver aqui uma espécie de fusão entre mais que um candidato e assim seria possível. De outra forma, acho que não. Como estamos na Terra e não em Namek, acho que vai ser difícil. Mas eu vou aproveitar o mote, João, já que tu não me pediste, mas eu também vou fazer aqui uma previsão de segundo, terceiro e quarto, porque pressuponho que chegasse a minha vez. Não é por não teres pedido que eu não deixei de pressupor que não chegasse a minha vez também, não é? E antecipo-me, faço de mim espetacular e digo, também quero brincar. Pronto. Então diz lá. Eu diria, em quarto, Marisa Matias, e discordo de vocês. Eu poria o André Ventura em segundo por muito pouco. Por muito pouco. Mas pronto, só o tempo nos dará ou não razão. Em janeiro falamos outra vez. Em janeiro falamos outra vez. Exato. Em janeiro falamos. Mas eu acho que tu às vezes és tão otimista em relação às coisas que o André Ventura vai fazer que eu penso que se não serás aqui um representante do Chega no Descobriste-me. É tipo, já sabemos que és monárquico, mas agora... Se isto fosse... Exatamente, eu sou monárquico, portanto, para mim, eleições presidenciais não me dizem muito. Nem voto. Nem voto, exato. Eu fico só à espera que alguém tome o poder pela via bélica. É uma coisa que nós ainda não conversamos, mas que também é importante mencionar, que é apelar às pessoas. E começo por vocês os dois, depois alguém há de nos ver a seguir. Pelo sentido de voto. É importante irmos votar. Não podemos ser um país que nas eleições presidenciais tem 52% de abstenção. Pá, isso é vergonhoso. É vergonhoso. Completamente. Agora desculpem, a intermissão. Continuem. Não, eu só pelos velhos. O João está em freeze agora. Pois está. O João ficou em freeze. Pá, vamos encher, sei lá, um malabarismo assim. Sim. Não, eu pelos velhos tempos diria para esclarecer os nossos, hoje não ouvintes, mas espectadores e fãs. E fãs, que eu não sou monárquico. Apetece-me dizer isto outra vez. Só para esclarecer as pessoas, como se ainda não tivesse gostado uma vez. Zé, até a gente sabe que tu vais lá escrever Dom Duarte, Duque de Bragança. Não é, João, eu não sei, é porque é que ele luta contra o óbvio. Exato. Não sei, não consigo perceber. Tipo, nós já sabemos que tu voltas com uma coroa. Exato. Fazes uma cruzinha. Eu vou roubar uma daquelas coroas do Burger King e da próxima vez que fizermos uma frequência assim em direto, com as pessoas a ver-nos, eu vou estar com essa coroa. Eventualmente um sceptre também, em vez de uma caneta. Para tirar as minhas notinhas com o sceptre. Ora, agora que já deu para... Olha, agora, para avacalhar. Exatamente. Exato, brincadeira à parte. Desculpa, Miguel, ias dizer? Ia só dar aqui também aos nossos espectadores, aos nossos espectadores, não são só ouvintes, tal como o Zé disse. Nós já falamos aqui de bastantes candidatos, já falamos do presidente, professor Marcelo Rebelo de Sousa, que também já dissemos várias vezes, ainda não é um candidato oficial, mas tem tempo para ser e vai ser certamente. Já falamos de André Ventura, Tiago Meia, Marisa Matias e Ana Gomes, mas acho que os outros candidatos também nos merecem um apontamento. E vou tomar a liberdade de o fazer antes de passarmos para a pergunta seguinte, se não se importa. Ora, temos aqui um candidato pelo Partido Democrático Republicano, o sucessor do nosso querido Marinho Pinto, que é Bruno Fialho, é o presidente do PDR, licenciado em Direito pela Universidade Moderna de Lisboa, foi vice-presidente do Sindicato de Tripulantes de Cabine, e foi, na altura, responsável pela mediação das negociações com a Antram
não sei se se lembram na altura daquela grande batalha dos condutores sim. De matérias perigosas, etc. Foi ele que fez as negociações foi ele responsável pelas negociações com a Trump. O Partido Democrático Republicano, para quem não conhece, essencialmente é um partido democrata, como os próprios dizem, centrista, mas no entanto conservador em termos de costumes. Depois temos no PCP o candidato oficial já é João Ferreira, acho que o Zé já mencionou hoje. Sim. Ele é eurodeputado pelo PCP, é formado em Biologia, mas é político de profissão, foi e é membro do Comitê Central do PCP e é vereador da Câmara de Lisboa, além de, como já disse, ser eurodeputado pelo PCP. Depois temos Vitorino Silva. Para quem anda distraído, Vitorino Silva é mais conhecido como Tino de Rãs. Tino de Rãs é líder do RIR, Reagir, Incluir e Reciclar. É a segunda vez que se candidata a umas eleições presidenciais. Da última vez esteve muito perto de ter os 5% dos votos necessários para que a sua campanha fosse completamente patrocinada, chamamos assim. É ex-presidente da Junta de Rãs, que é, para quem não nos conhece, eu acho que os nossos ouvintes são todos mais ou menos daqui à volta, mas, por exemplo, se calhar o João não sabe onde é. Rãs é uma pequena freguesia do concelho de Penafiel, distrito do Porto. Tino de Rãs, exatamente. Tino de Rãs foi presidente da junta dessa pequena freguesia e pronto, e é um cantor e calceteiro, etc. E dos outros já falamos. Obrigado, Miguel, foi só por esta exposição. Acho que estiveste bem. Acho que estiveste particularmente bem. Assim, acho que se são candidatos também merecem o seu tempo também merecem ser mencionados, merecem ser ouvidos e reconhecidos, porque de facto, apesar de tudo, o papel do Presidente da República é um papel importante para o nosso país, quanto mais não seja a nível de representação, é o chefe de Estado-Maior, e as pessoas que se candidatam a esse lugar, quer queiramos, quer não, acabam por merecer um bocadinho do nosso respeito e do nosso aplauso, chamamos-lhe assim. Agora podem continuar, desculpem. Até por providenciarem, terem a coragem de querer providenciar alternativas e de concorrer. Não é uma coisa fácil, nem uma coisa fácil de fazer, nem uma coisa fácil de partilhar que se está a fazer. Então, o que é que estás a fazer? Está tudo bem? Estou a concorrer para presidente. Teu sindicato? Não, da República mesmo. Exatamente. Exato. Bem, José. Sim, João. Queres acrescentar alguma coisa? Não. Acho que, sinceramente, acho que o Miguel esteve muito bem. Um monarca que também não tinhas nada para dizer. Sim. Nem sabe o que é o Presidente da República. Exato. Não reconhece. Então, até tu vais passar com esta pergunta. Zé, qual é que achas que é assim a importância do Presidente, do papel do Presidente numa situação como esta de pandemia? Acho que achas que está mais relevante do que nunca? Sim. Acho que, aliás, em qualquer circunstância que pressuponha um estado de emergência, a figura do chefe de Estado acaba por ganhar especial relevância. Acho que um chefe de Estado, em condições normais, deve ser diz-se muitas vezes que o quarto poder pertence aos jornalistas, como tu sabes. Os jornalistas devem ser o watchdog da sociedade. Eu acho que, fazendo um bocadinho essa transposição, entre aspas, acho que os mídias, sim, tipo, já discutimos o papel dos mídias, não é por aí que eu quero ir, mas acho que, de algum modo, o Presidente da República, no caso de um sistema como o nosso, e o chefe de Estado, no fundo, deve ser também um watchdog do governo, deve garantir que está tudo em ordem, deve garantir que os interesses da população estão a ser defendidos e em circunstâncias que pedem estado de emergência, ainda que a pandemia não tenha sido toda um estado de emergência, mas em circunstâncias especiais,
o chefe de Estado também deve ser olhado de forma especial. Sim. 100% de acordo, e acho que a pandemia e o facto do presidente ter que ser o presidente a passar o estado de emergência para dar poderes ao governo tornam mais, acho que está mais relevante do que nunca, e espero que essa relevância recentemente encontrada leve as pessoas a reconhecer que estas eleições são importantes e que é preciso marcar presença e estar presente para votar nelas. Uhum. Bem, aqui em relação a este tema, gostavais de acrescentar mais alguma coisa? Falta o Miguel. Falta o Acho eu. Miguel não tem direito a falar. Ok, mas eu vou falar na mesma. Fala aí. Mas também não vou acrescentar muito, porque acho que aquilo que vocês dizem é real. A relevância do Presidente da República nota-se mais agora do que se calhar aquilo que se notou nos últimos 20 anos, digamos, se calhar não 20, mas 15, no mínimo, porque de facto sentimos que há mais implicação das decisões do Presidente da República nas nossas vidas diretamente. Se calhar já não assistíamos a isto, a uma implicação tão grande da decisão tomada unilateralmente pelo Presidente da República, que na minha opinião não é bem assim, mas ok, devia ser, desde Jorge Sampaio, quando destituiu o governo, liderado na altura por Pedro Santana Lopes, após a saída de Durão Barroso do governo. Mas sim, acho que o papel de Presidente da República está a ser relevante. Às vezes acaba por ser um papel um bocadinho pouco considerado e considerado pouco importante também pela população, muitas vezes por culpa do próprio Presidente da República, que acaba por não exercer o seu poder por opção, ou então por não haver necessidade de o fazer, ou então temos também, e isso é uma possibilidade, e se calhar até a realidade e a verdade maior disto tudo, temos um design, o nosso Estado, o nosso governo é estruturado de forma a que o Presidente da República seja mais representativo e de dar a última palavra, que pode ser um sim ou um não, do que propriamente de decisor, de tomar decisões e ter muita relevância no dia-a-dia da população. Opa, microfone desligado, certo? E acho que seria bastante infeliz se ele tivesse mais poder, tendo em conta que é só uma pessoa e que acaba por não ser, a escolha dessa pessoa acaba por não refletir as vontades dos vários setores e das várias realidades da nossa sociedade. Acho que o Parlamento reflete isso melhor. Certo? Sem dúvida. E gostava agora de vos passar a palavra para umas reflexões sobre este nosso projeto. Trouxeram lenços? Porra, não tem. Tu queres que um gajo diga coisas bonitas, mas eu já te disse que não vai ser bem assim. Opa, mas agora já que estou com treta posso começar. Pá, acho que nunca contamos a história às pessoas e acho que até é giro contarmos isto agora que estamos nesta edição um bocadinho diferente, em plena pandemia, com videochat e caraças. Acho que pode ser giro contarmos isto às pessoas. Pá, isto surgiu de uma ideia que me deu na cabeça a uma altura sobre querer fazer algo um bocadinho mais relacionado com a informação que nós íamos ter no nosso dia-a-dia, e na altura surgiu como uma ideia de um blog ou assim uma página com artigos de opinião e etc, etc, etc. Que na prática a ideia inicial era aproximar as pessoas da nossa faixa etária daquilo que são os decisores políticos e os decisores nacionais, de coisas que nos interessam, quais é que são as coisas que nos deviam interessar mais, e de certa forma tentar arranjar uma forma mais prática, mais fácil de fazer com que as pessoas da nossa faixa etária se interessassem em assuntos normalmente desinteressantes, como é a política, como é a economia, como é, sei lá, muitas outras coisas, finanças, etc, etc, etc. Podia passar aqui a nomear. Por exemplo,
Agora, estes temas não são desinteressantes, só que muitas vezes são apresentados de forma pouco apelativa. E então surgiu a minha ideia e debatia com o Zé sobre arranjarmos uma forma mais apelativa de fazermos isto. E o Zé propôs o nome do João para nos dar uma ajuda neste projeto, e acabou por ser o João a dar a ideia e a pôr em cima da mesa a opção podcast, com a qual engraçamos à partida, e acabou por ser esse o nosso formato e correr bem, na minha opinião. Foi curto, não aconteceu muitas vezes, gostava que tivesse acontecido mais, mas lá está. As nossas vidas nestas fases acabam por ser um bocadinho voláteis e andar um bocado aos S e aos zigzags, e acabou por não dar para fazer isto muitas mais vezes, mas acho que as vezes que fizemos nos divertimos, acima de tudo, fizemos um bom trabalho, aprendemos, pelo menos falo por mim, eu aprendi muito nas poucas vezes que conversei convosco, em frequência, porque fora disto conversamos muitas mais, e também aprendi muito nessa. Por isso, queria-vos agradecer aos dois por terem aceito o meu desafio, por terem aceito entrar neste projeto, e que nos possamos cruzar daqui em diante em muitos outros. É isso que eu desejo, e os maiores sucessos pessoais e profissionais para vocês os dois, que vocês merecem. E obrigado pelo convite, tá? Pronto. João, posso assumir a posição de segunda pessoa a falar? Permites-me? Podes. Por mim, podes. Tens todo o direito. Pronto, obrigado. Para já retribuir os desejos simpáticos e sinceros, que eu sei que são sinceros, os meus também são, do Miguel, de felicidade no geral e de sucesso profissional e pessoal. Retribuo-os e envio-os ao João também. Na verdade, eu na altura que tu falaste comigo, Miguel, sobre um projeto que querias criar, eu também não tinha na ideia, também não me lembrei da possibilidade de fazermos um formato de podcast, mas fiquei... A ideia inicial também era um bocadinho diferente. Sim, era bastante diferente. Eu lembro-me de nós estarmos a conversar lá num café em Friamonte, muito giro, conversar sobre isto. Fiquei muito honrado até, eu diria, por teres lembrado de mim. Mas senti que para fazermos uma coisa bem feita precisaríamos da ajuda de uma terceira pessoa, e também não hesitei em, não diria escolher, mas não hesitei em convidar o João. Em relação ao projeto em si, aos momentos em que nós partilhamos conversas sobre os temas que tu descreveste, foi muito produtivo para mim, mesmo a nível profissional, eu diria, porque os nossos ouvintes e hoje espectadores não sabem, mas nós também dividimos tarefas, e ao nível da produção, da edição de áudio, para mim foi incrível, foi muito bom. Para além do conteúdo em si, que também foi muito desafiante. Foi desafiante, até houve um desenvolvimento meu até como cidadão, porque eu tinha de estar preparado para conversar convosco, para não desiludir os nossos ouvintes, e o balanço acaba por ser muito positivo. Eu gostei muito do Frequência. O Frequência há de estar para sempre no meu currículo, para além de estar no meu coração também, e obrigado a vocês por terem tornado a Frequência possível. De nada. Era mesmo radical, tipo, se acabasse só com de nada e íamos embora. Exato. Hello. Agora estava a ter aqui flashbacks das nossas reuniões ali no cafezinho, no Porto. Porra, olha, eu senti-me mesmo que, tenho que vos dizer, quando me convidaram para ir, eu senti-me tipo numa entrevista de emprego. E era. E mesmo assim... Um emprego mal pago. Agora, um emprego. Exato. Numa entrevista para ser explorado. Não menos. Eu gostei muito eu gostava muito de vos agradecer por me terem trazido a bordo deste vosso projeto, e acho que principalmente por terem deixado que se tornasse meu também,
e que eu desse as minhas opiniões e pronto. E muitas vezes pergunto-me, tipo, e se eu tivesse ficado de boca calada e era uma coisa completamente diferente? Mas se fosse uma coisa diferente, não tinha melhorado tanto. Eu tornei-me uma pessoa muito melhor, tipo, só pelos standards que nós tentamos ter uns com os outros e nas nossas conversas e tornei-me muito melhor em debate e organizar as minhas próprias ideias e ver as vossas perspectivas, que às vezes eram coisas que nunca me tinham passado pela cabeça e sei lá, se calhar vão passar daqui a alguns anos, mas estou grato por isso e também pela amizade que se formou. Tipo, eu não era assim tão amigo do Zé, para o Zé, tipo, o Zé tem uma ideia e vai logo correr para mim. Exato. Mas Eu identifiquei grato por isso. talento. Ei pá, Olha, aquele Zé Olheiro. jornal desportivo, exato, Zé Olheiro. Dom Antes de José ser Olheiro. monárquico era Dom Olheiro. José Olheiro. Dom Dom José José. Olheiro. Dom José, Dom Miguel Scout. Patrono, João Cristas, que eu nunca percebi porque é que era Cristas, mas Eu já não me lembro Por bem, acaso- mas por tinha acaso a ver com agora- a Associação Cristas. Claro. o gajo Agora defende já a saiu São um bocadinho Cristas de uma cena. vez. Pá, é Ainda vida. bem que não defendi o André Ventura, não. João Ventura não combina. Já viste? Mas João Cristas é engraçado. Fica no ouvido. É de Sim, Johnny sim. Cristas. Tipo, permite imaginar Catchy. um passado em que eu usei grandes cristas. Exato. E de certeza que houve. Não sei. Não sei, acho que não há fotografias Guilty. disso. Malta, Guilty, foi diz um ele. gosto. Foi um gosto. Foi um E gosto. Foi um gosto para o enorme. pessoal aí em casa, não nas nossas casas, nas vossas casas, muito obrigado. Este foi o nosso último Frequência e esperamos sinceramente que tenham E gostado. votem. É Votem. importante. E votem. Tipo, se ficaram aqui até agora e não estão a pensar em votar, o que é que vocês estão a fazer com a vossa vida? Por isso, vão votar. Nem me chateio se forem votar num candidato de quem não goste, aquele que não será nomeado. Mas votem, informem-se sobre os candidatos e vão votar, que a democracia precisa disso. Meus caros, querem dizer alguma coisa? Exatamente. Não. Pá, também agradecer a felizmente. toda a gente que nos Sim, ouviu ao obviamente, longo destes obviamente. últimos Obrigado, meses. Miguel. Obrigado a todas as tias do Miguel. É importante, pá, nós fizemos isto também. É Mas não importante, só. pá, porque nós fizemos isto para nós, de certa forma. Acabou por ser um projeto que nos divertiu e com o qual aprendemos bastante, portanto, acabou efetivamente, não vamos ser aqui hipócritas, acabou também por ser feito para nós, mas se não tivéssemos pessoas a ouvir-nos do outro lado e a dizer o que acharam daquilo que nós gravamos nessa semana, provavelmente não tínhamos tido a mesma vontade e à vontade de gravarmos isto durante mais vezes, e por isso obrigado a todos que nos foram apoiando, que foram partilhando os vídeos com os amigos, com os familiares, que foram reagindo, que foram comentando e acima de tudo que ouviram e depois vieram conversar connosco sobre aquilo que ouviram, porque isso também nos ajuda sempre a melhorar e é muito importante ter esse feedback. Por isso obrigado a todos, a vocês os dois, Zé, João, obrigado às pessoas que nos ouviram. Pá, e cá estaremos numa próxima certamente e contamos na mesma com o vosso apoio. Subscrevo na íntegra. Assim nada mais. Um abraço a todos. Um abraço a Um todos. abraço. Tchau. Um abraço, pessoal. Tchau. Até a próxima. Um abraço da frequência. Deus. Um grande abraço. É lá. Um abraço de frequência. Pois.